Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos focando nossos estudos na Fundação Carlos Chagas e respondendo algumas questões de concurso. Vamos responder hoje uma questão do concurso de professor do Estado do Espírito Santo do ano de 2022. A questão de número 15 diz o seguinte: o cérebro e a aprendizagem estão intimamente relacionados, de modo que é necessário ao professor entender que alternativa A. O cérebro é plástico, de modo que diversificar e enriquecer o ambiente não significa promover o desenvolvimento cognitivo. Diante de um meio material e socialmente carente, o cérebro ajusta-se às circunstâncias e assegura o adequado desenvolvimento intelectual. B. As dificuldades de aprendizagem têm origem neurológica, de modo que testes neurológicos são sempre recomendados, ao passo que se mostra contraproducente centrar-se na observação da conduta infantil para impulsionar o desenvolvimento cognitivo. C. O cérebro, por si só, determina o desenvolvimento da cognição, de modo que o processo de refletir e pensar sobre o real precisa se embasar mais dele do que no ambiente físico e social em que se vive, para que a escola cumpra sua função de promover a aprendizagem. D. Muitas das funções cognitivas são diferenciadas por se associarem a diferentes partes do cérebro, levando os alunos a terem preferência por certos modos de processamento cognitivo, visual ou verbal, por exemplo, e tirarem deles diferentes proveitos. E o cérebro, muito valorizado atualmente, tem sido considerado como o principal fator que leva situações complexas a serem tomadas como simples, como as que inspiram preconceitos e discriminação, ensejando condutas incompatíveis com o desenvolvimento cognitivo. Pessoal, pause o vídeo, respondam com calma. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a letra D. Então vamos tentar compreender. Muitas das funções cognitivas são diferenciadas por se associarem a diferentes partes do cérebro, levando os alunos a terem preferência por certos modos de processamento cognitivo. Alguns vão ter mais facilidade no visual, outros mais no verbal, eles dão esse exemplo, e a tirarem deles diferentes proveitos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que diz sobre cognição e como que a gente deve encarar isso dentro do ambiente escolar. Cognição é uma palavra associada ao processo de aprendizado e elaboração do conhecimento. É a partir do processo cognitivo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais, isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção e etc. No entanto, habilidades cognitivas não têm a ver com memorizar ou decorar informações, mas com conhecimento assimilado e compreendido pelo estudante. Então, mais um pouco. Habilidades como foco, memória, atenção e percepção auditiva começam com estímulos cerebrais, conectando algumas partes desse poderoso órgão. Para treinar essas habilidades, é preciso, porém, que a criança seja estimulada na idade certa, amadurecendo a sua capacidade adaptativa. Ok? Desse modo, a escola tem um importante papel no desenvolvimento cognitivo, porque pode detectar algum problema ou dificuldade do jovem em apresentar habilidades em determinada faixa etária. Ao identificá-lo, é possível aperfeiçoar as competências da criança com soluções que facilitem o aprendizado. Então, pessoal, a questão está correta porque é o seguinte: o professor tem que estar atento a esse processamento cognitivo da criança. Se ela é mais visual, se ela é mais verbal, se ela está tendo alguma dificuldade, se ela tem alguma facilidade, que dá para explorar de alguma maneira positivamente. Então, o professor tem que estar atento a esses aspectos aí em relação à aprendizagem e à questão cognitiva. Então, letra D é o gabarito. Essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço, até a próxima.